Intenções da Santa Missa. Pela alma de Derek Nixdorf Coutinho, 7º dia. Manuel Marinho dos Santos, 2 anos. Pela alma de Maria da Conceição Pereira de Miranda, 1 ano. Pela alma de Antônio José de Almeida, 4 meses. 23º domingo do tempo comum. Somos desafiados por Jesus a segui-lo, desapegando-nos de tudo o que possa ser um obstáculo no caminho do discipulado. Decidir-nos a caminhar com ele significa discernir e escolher com sabedoria os valores agradáveis a Deus, que fazem nascer a nova sociedade. Deixando-nos conduzir pela bondade do Senhor, nosso refúgio, celebremos o mês da Bíblia, a qual orienta a nossa vida de cristãos. Em pé, cantemos. O Senhor necessitou de braço para ajudar a ceifar a messe. Eu ouvi seu apelo de amor, então respondi: aqui estou, aqui estou. Eu vim para dizer que eu quero te seguir, eu quero viver com muito amor o que aprendi. O Senhor necessitou de braço para ajudar a ceifar a messe. Eu ouvi seus apelos de amor, então respondi: aqui estou, aqui estou. Eu vim para dizer que eu quero te ajudar, eu quero assumir a tua cruz e carregar. O Senhor necessitou de braço para ajudar a ceifar a messe. Eu ouvi seus apelos de amor, então respondi: aqui estou, aqui estou. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, à celebração desta Santa Missa, nesse 23º domingo do tempo comum, domingo, dia do Senhor. E hoje, a Igreja espalhada no mundo inteiro rende graças ao bom Deus pela canonização de 2 novos santos em nossa Igreja. Quero convidá-los a se assentarem um pouquinho para ouvirmos a biografia, o resumo biográfico de cada um desses santos. Temos lugares também, se o pessoal que está em pé quiser tomar assento aqui na frente, mas ali ao meio também, né? O pessoal da acolhida ajuda a encaminhar o pessoal aí para os bancos. Vamos ouvir então, a Gabi vai ler para a gente. O padroeiro da internet. Carla Kutz, nascida em 3 de maio de 1991, em Londres, era um garoto simples, espontâneo e amigável. Desde pequeno, ele abriu a porta do coração e colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ajudava a evangelizar as crianças da catequese. Com sua habilidade em tecnologia, ele criou um site católico para divulgar os milagres eucarísticos. Desse modo, ele ajudava as pessoas a terem mais fé na Eucaristia e a entender que existe uma vida após a morte, que somos peregrinos neste mundo. Acústis faleceu aos 15 anos, no dia 12 de outubro de 2006, vítima de uma leucemia. Em 2020, o jovem foi beatificado após a Igreja reconhecer o seu primeiro milagre,
atribuído a ele, verificado no Brasil. O Papa Francisco reconheceu o segundo milagre atribuído a ele no ano de 2024, na Itália. Hoje, 7 de setembro de 2025, Carlo Acutis foi canonizado pelo Papa Leão XVI, no Vaticano, e se torna o primeiro santo da geração milenial. Outro jovem canonizado hoje, Pier Giorgio Frassati, nasceu em Turim, na Itália, em 6 de abril de 1901, numa família burguesa, mas incrédula. Aos 10 anos, recebeu a primeira comunhão. Sua fé foi alimentada pela Eucaristia diária, pela oração e confissão frequente. Após concluir o ensino médio, ingressou na faculdade de engenharia. Jovem, estudioso, extrovertido e alegre. Amante do montanhismo, ele mostrou o valor da amizade sem medo de viver a fé nos ambientes menos favoráveis. Durante o fascismo, enfrentou muitas dificuldades, sem nunca desanimar. Frassati dedicou a sua vida em atender aos jovens e principalmente aos pobres, os mais necessitados. Fé e obras estavam intimamente ligadas, pois ele evangelizava e prestava atendimento material. Frassati é um exemplo de promotor da paz e justiça social. Faleceu em 4 de julho de 1925, aos 24 anos de idade, vítima de poliomielite, beatificado em maio de 1990 pelo Papa João Paulo II. Hoje, 7 de setembro de 2025, foi canonizado pelo Papa Leão XVI no Vaticano. Pier Frassati e Carlo Acutis, ambos os santos do nosso tempo, são elevados à glória dos altares, como exemplo luminoso para todos os jovens do mundo. Muito bem, e agora nós queremos, só uma pequena observação, o Papa é Leão XIV. Nós queremos acolher o banner com a estampa de Carlo Acutis. Não foi possível, não deu tempo de fazer o do São Frassati, mas temos do Acutis. Então nós vamos acolher, né, o banner do mais novo santo da igreja. Ele é o santo milenal, o primeiro santo desse novo milênio. Fiquemos em pé e cantemos Te Amarei, Senhor. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre servir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Uma salva de palmas. Viva São Carlo Acutis! Viva! Viva São Frassati! Viva! E uma pequena observação quanto à canonização de São Carlo Acutis. Os pais dele estavam presentes na cerimônia de canonização. Já imaginou? Está presente numa cerimônia, numa celebração de canonização do próprio filho. É algo assim maravilhoso e, ao mesmo tempo, repleto de significado, não é? Muito bem, na fé e no amor, iniciamos juntos esta celebração eucarística, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ato penitencial. Diante de Deus e de toda a comunidade, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Fazendo uma breve revisão da semana que passou, queremos pedir perdão ao Senhor pelos pecados e falhas que cometemos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. No folheto da Santa Missa, cantemos o Glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotastes como filhos e filhas, e concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Abramos o coração para acolher a palavra de sabedoria que nos ajuda a discernir a vontade de Deus a nosso respeito e nos instrui sobre as prioridades e exigências para o seguimento de Cristo. Leitura do livro da sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor?
Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornará retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderão o que de agrada e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazei voltar ao pó todo mortal, quando dizei voltai ao pó, filho de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardarei? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós saciai-nos de manhã com o vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
Leitura da carta de São Paulo a Filemon. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim, nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não queria fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas, muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode fazer brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo.
Palavra da salvação. E como lembramos há pouco, a igreja hoje exulta de alegria no Senhor com a canonização desses dois novos santos, Carlo Acutis e Frassati. O segundo eu me refiro mais com o sobrenome, é mais simples. Carlo Acutis, como ouvimos na breve biografia, no breve relato que foi pronunciado no começo, desde muito cedo soube fazer uso da internet para anunciar a palavra de Deus, para anunciar os valores do Evangelho. Em outras palavras, soube fazer um excelente uso da internet com as suas potencialidades para disseminar o bem. Ele é apresentado como padroeiro da internet. E assim, nele, podemos nos inspirar, irmãos e irmãs, nós que também utilizamos a internet no nosso dia a dia, para também nos comprometermos com a verdade, com o amor, com a paz, evitando assim a propagação de mentiras, de falsidades, discursos de ódio e tantas outras mazelas que se vê na internet. Carlo Acutis, além da internet, também cultivava um amor profundo à Eucaristia. No banner com o seu retrato se lê: a Eucaristia é a minha autoestrada que conduz para o céu. Vou ler direitinho. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Vamos repetir? A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Que lindo! Realmente, os relatos a respeito desse cultivo da espiritualidade eucarística em Carlo Acutis são comoventes. Já percebendo a proximidade de sua morte, ele faleceu com uma grave leucemia aos 15 anos. Acutis pede a presença do sacerdote, confessa-se, recebe o sacramento da unção, recebe a comunhão. O padre, ao deixar o quarto de Acutis, tomado de emoção, se dirige à mãe dele e diz que ela deu à luz a um santo. E então, momentos depois, Acutis se despede dessa vida para ser abraçado pelo mais sublime amor de Deus na eternidade. Então a Eucaristia, de fato, era algo que o envolvia completamente. Ele dizia que nós que vivemos nesse tempo somos privilegiados, porque podemos contar com a presença viva e real de Jesus na Eucaristia todos os dias. Enfim, são muitas as falas, são vários os relatos a respeito
da santidade de Carlo Acutis, padroeiro da internet, mas também exemplo, modelo para a juventude nos tempos de hoje. É o primeiro santo desse novo milênio, o primeiro santo milenal. Ele viveu já nesse milênio. Enfim, Frassati viveu no início do século XX. Também morreu muito cedo, por causa de uma poliomielite aos 25 anos. Mas soube oferecer a sua juventude exatamente para reconhecer a presença de Jesus nos pobres, nos sofredores. Frassati também cultivava um amor muito grande à Eucaristia. Ele dizia: Jesus me visita todos os dias na Eucaristia e eu retribuo, visitando os pobres e os doentes. Visitando os pobres e os doentes. Que bonito. Ele tinha olhos de fé, exatamente para poder identificar a presença de Jesus nos irmãos e irmãs sofredores. Frassati também foi muito corajoso nas questões sociais. Ele dizia: não basta a caridade, são necessárias reformas na sociedade. Um santo realmente envolvido com as causas sociais. Enfrentou o terrível ditador Mussolini, sem medo da perseguição, sem nenhum receio, e se coloca de maneira corajosa contra o governo fascista. Algo que aterrorizava a Europa naquele período. Então, santos canonizados hoje, jovens, são modelos para todos nós. Eu costumo falar que os santos e santas na nossa igreja são como que placas de trânsito ao longo da estrada da vida. Quando vamos nos dirigir a algum lugar, recorremos às placas para observar onde as curvas são mais acentuadas, prestar atenção em algum obstáculo na rodovia, não é? Hoje temos também o GPS, que é uma mão na roda. Mesmo assim, as placas de trânsito, as sinalizações são percebidas ao longo de toda a estrada, indicando como devemos fazer para chegar ao destino que desejamos. Os santos e santas são exatamente essa sinalização que o próprio Deus coloca ao longo da estrada da nossa vida, para que também possamos, prestando atenção no exemplo deles e delas, seguir o caminho proposto por Deus. É certo que quando buscamos atalhos, veredas, outros caminhos, corremos o risco de nos distanciar, enfim, do destino que tanto pretendemos, que tanto desejamos. Então temos mais duas maravilhosas sinalizações na estrada dessa vida. Carlo Acutis e Frassati, nos ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E é verdade, os santos e santas também sempre tiveram muita atenção para com a palavra de Deus. Essa palavra que realmente nos mostra os planos de Deus para todos nós. E o que a palavra de Deus nos disse hoje? Olha, a palavra se apresentou para nós com grandes questionamentos, com grandes desafios. Na primeira leitura tirada do livro da Sabedoria, portanto, o Antigo Testamento,
O livro da sabedoria faz parte de um conjunto de livros no Antigo Testamento, classificados como literatura sapiencial. Então, o autor sagrado, nesse trecho que ouvimos hoje, nos coloca diante de 4 perguntas, sendo que as 2 primeiras, de fato, resumem o trecho que nós ouvimos. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Os pensamentos dos mortais, todos nós, são tímidos e nossas reflexões incertas. O trecho do livro da sabedoria nos convida à humildade ao nos pronunciarmos sobre Deus, reconhecendo que a nossa inteligência, reconhecendo que o nosso pensamento, reconhecendo que, enfim, as nossas percepções e intuições sobre Deus sempre serão limitadas, porque Deus não cabe no nosso pensamento. Ele transcende, ele vai além. Há um teólogo que diz: o mar que eu conheço não passa de um aquário. Um Deus do qual eu falo tudo não deve ser grande coisa, porque Deus é esse imenso e maravilhoso mistério insondável. Mas é verdade, nem por isso somos impossibilitados de reconhecer a sua presença entre nós. Através da sabedoria, exatamente, sabedoria aqui não confunda com conhecimento literário, acadêmico. A sabedoria aqui tem um outro sentido, essa percepção das coisas da vida. A sabedoria pode nos aproximar desse Deus, sem, no entanto, esgotar a experiência para com Ele. Na sequência, nós temos também o próprio Evangelho. Agora é Jesus quem nos desafia com perguntas muito sérias, ou melhor, com colocações muito diretas. Lucas nos diz que o Senhor era acompanhado de grandes multidões. Opa! Nos tempos de hoje, isso parece ser muito interessante, não é? Grandes multidões. Na internet a gente diria, muitos seguidores. Os influencers da internet nos tempos de hoje realmente querem exatamente isso. Mais e mais seguidores, muitos likes, muitas curtidas. Eu concluo nesse trecho do Evangelho que Jesus seria um péssimo influencer. Por quê? Porque ele se volta para a multidão e diz: olha, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seus pais, sua mulher, filhos, irmãos, até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas não se desapega. Lá no texto grego, a palavra inclusive é mais forte. Mas o que o Senhor quer dizer é exatamente que em nossa vida a predileção deve ser por Ele. É claro, não significa negligenciar, por exemplo, o cuidado para com o pai, a mãe, não significa negligenciar os laços familiares, o cultivo, enfim, do amor na família, não é nesse sentido, mas é a consciência da predileção em relação ao Senhor.
até em relação à própria vida. Em relação à própria vida. Ficamos pensando, ao longo da história da igreja, em tantos missionários e missionárias que se arriscaram, enfrentaram as mais diversas dificuldades, expondo as suas vidas a tantos e tantos desafios. Ora, isso nos faz concluir que a fé torna-se mais importante do que a própria vida, na medida em que é essa fé que dará sentido à própria vida. E como se não bastasse, o Senhor ainda diz: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Quando o Senhor fala isso, ele não havia sido crucificado ainda, né? Ele não tinha passado pela cruz. Mas tanto Jesus quanto as multidões sabiam muito bem o que significava a crucificação. A crucificação é pena capital, é pena de morte na época de Jesus. Os rebeldes, os revoltosos contra o Império Romano é que eram condenados à crucificação e carregavam por um longo trecho uma haste horizontal sobre as costas. E na medida em que caminhavam para o local da crucificação, eram achincalhados, humilhados, cuspidos. Passavam, enfim, pelas mais cruéis humilhações. Então, quando Jesus fala isso, é como se as suas palavras fossem uma peneira, do tipo: olha, tem muita gente me seguindo, mas nem todos estão comprometidos comigo. Nem todos estão dispostos a enfrentar as consequências do compromisso para comigo. E assim ele conta duas parábolas. A da torre, se vai construir, calcule primeiro se tem condições de terminar, porque se não tiver, vão passar e vão tirar sarro de você. Começou e não terminou. E também o exemplo da guerra. Se vê que não consegue enfrentar o outro exército apenas com 10.000 homens, trate de buscar acordo de paz, para não sofrer uma derrota vergonhosa. São duas parábolas, são dois exemplos que o Senhor oferece, nos mostrando o quê? Que temos que ter discernimento na nossa vida. O discernimento necessário para sabermos realmente quais as consequências do compromisso com Ele. São Paulo sabia disso, e muito bem. Podemos dizer que concluiu a torre e que enfrentou com êxito a batalha contra o exército da maldade. Por quê? É um trecho da carta que ele escreve ao amigo Filemon. Um trecho muito bonito. Ele diz que está preso. Fez alguma coisa de errado? O erro de Paulo foi anunciar o Evangelho. E por isso a prisão veio como consequência do seu compromisso com Jesus. Está preso. E na prisão, ele conheceu outras pessoas e um tal de Onésimo. Conversa vai, conversa vem. Paulo descobre que Onésimo era escravo do seu amigo Filemon. E Paulo cultiva uma grande afeição por Onésimo. Onésimo torna-se cristão também, exatamente por causa do testemunho de São Paulo. E sendo assim, embora reconhecendo que Onésimo, ali junto com ele na prisão, poderia ajudá-lo bastante, Paulo escreve essa carta para o amigo Filemon, dizendo: olhe,
eu encaminho Onésimo de novo para você. Só que com um detalhe: receba-o não como um escravo, mas como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti. Ele se afeiçoa tanto a Onésimo que chega a dizer: ele é como se fosse o meu próprio coração. Que bonito. Porém, mais bonito ainda é aquilo que Paulo propõe para Filemon. O amor a Jesus, o compromisso com Jesus, é tão significativo para a vida deles que é capaz de transformar as relações entre as pessoas. Não mais opressor e oprimido, não mais patrão e empregado, não mais escravo e livre, mas todos irmãos. O que Paulo propõe é algo revolucionário em termos de compromisso cristão. Então, assim, a gente percebe que, de fato, aquilo que Jesus dizia no Evangelho, Paulo aplica muito bem em sua vida. Carregou a sua cruz atrás de Jesus. Priorizou o Cristo em sua vida. Deu a predileção ao Senhor em sua jornada. E assim sendo, com certeza, viveu na sabedoria que vem do alto. Queridos irmãos e irmãs, que neste dia festivo para toda a igreja, dia de canonizações, nós possamos sempre mais nos inspirar em Carlo Acutis, em Frassati e em tantos outros santos e santas, para que possamos de verdade caminhar ao longo da nossa vida comprometidos com aquilo que é a essência do Evangelho, comprometidos com esse Senhor, que espera também de todos nós esta predileção. Que assim seja. Amém. Em pé, no número 10 do folheto da Santa Missa, professemos as verdades da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Número 11, preces da Assembleia, irmãs e irmãos em comunidade, uns com os outros. Apresentemos nossos pedidos a Deus, dizendo confiantes: Para ele, em sua missão de iluminar os caminhos para a edificação de uma nova sociedade, esteja sempre disponível para acolher a todos, rezemos. concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que os governantes, que têm a responsabilidade de cumprir os desígnios de Deus, mediante o compromisso com a dignidade do povo, estejam abertos à sabedoria do alto, rezemos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que, fiéis ao seguimento de Jesus, não nos deixemos atrair pelo fascínio das aparências,
mas estejamos sempre dispostos a fazer de nossa vida um dom, rezemos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça, Para que os enfermos de nossa comunidade sejam confortados pela nossa oração. Em sua intenção, rezemos. concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Sede propício, ó Deus, às súplicas que vosso povo, inspirado pelo Espírito Santo, vos elevou por Cristo nosso Senhor. Liturgia Eucarística, preparação das oferendas, queiram assentar-se. Junto com o pão e o vinho, ofertamos ao Senhor também a nossa vida. É o momento também de oferecer alguma ajuda material, caso assim você deseje, sinta-se à vontade. Que Deus abençoe cada gesto de partilha. Cantemos. Número 12. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar o sonho da paz mundial. A luz acesa é a fé que palpita hoje em nós. No livro aberto o amor se derrama total no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor das mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as famílias. Ó Deus, fonte da verdadeira piedade e da paz, concedei que vos honremos dignamente nesta celebração, e pela fiel participação nos sagrados mistérios, sejam reforçados os laços que nos unem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. hosana nas alturas, Bendito que vem em nome do Senhor. hosana nas alturas. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo,
a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, sendo com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Recordando, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, o Papa Leão, ser bem firme na fé, na caridade, e a Tarcísio, que é bispo desta igreja, e a Joaquim, bispo coadjutor, muita luz para guiar o vosso povo. Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos, São Frassati, São Carlo Acutis e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida. Nesta Santa Missa, trazemos a lembrança do 7º dia de Derek Nixdorf Coutinho e também o 2º ano do falecimento de Manuel Marinho dos Santos. E ainda Maria da Conceição Pereira de Miranda, 1º ano. Além desses irmãos e irmãs pronunciados, também recordamos, lembramos dos outros nossos familiares, parentes, amigos, benfeitores. Acolhei-os junto a vós, Senhor, bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz e não se apague. E a todos nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de mas dizei a sua palavra. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Queiram assentar-se, aqueles que vão comungar, devem comungar na frente do ministro. Acompanhemos com o nosso canto. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou. Terá recompensa no reino do céu, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento.
Feliz quem se alegra em servir o irmão, segundo os preceitos que Deus lhe ensinou. Virá maravilha de Deus o Senhor, porque muito amor. Feliz o homem Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão, será acolhido nos braços do Pai, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue o seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem dá graças de bom coração, estende sua mão ao sem voz, sem vez, terá num banquete um lugar para si, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor, é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou, terá recompensa no reino do céu, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos, o seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em servir o irmão, segundo os preceitos que Deus lhe ensinou, virá maravilha de Deus o Senhor, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos, o seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão, será acolhido nos braços do Pai, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos, o seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem dá graças de bom coração, estende sua mão ao sem voz e sem vez, terá no banquete um lugar para si, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos, o seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em servir o irmão, seguindo os preceitos que Deus lhe ensinou, verá a maravilha de Deus o Senhor, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos, o seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é o seu alimento.
Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão, será acolhido nos braços do Pai, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Oremos. Senhor, que alimentais e fortaleceis vossos fiéis com o pão da palavra e da Eucaristia, concedei-nos desfrutar de tal modo destes dons do vosso amado Filho, que mereçamos para sempre viver em comunhão com Ele, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Temos alguns avisos da paróquia, vamos ouvi-los com atenção. Natividade de Nossa Senhora, o Natal de Maria. Participe da missa da Natividade de Nossa Senhora, que será celebrada nesta segunda-feira, dia 8, às 19 horas, na Matriz Cristo Rei. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Você sabia que o dia 8 de setembro é comemorado na Igreja Católica já há muitos séculos, como sendo a Natividade de Nossa Senhora, o Natal de Nossa Senhora? É possível que nós relacionemos essa data com a festa de Nossa Senhora do Monte Serrate, que é a padroeira da cidade de Santos. Mas a festa litúrgica é mais ampla. Refere-se, como expliquei, ao Natal de Maria, a festa do nascimento de Nossa Senhora. E assim, aquelas paróquias, cidades que têm alguma padroeira, um título mariano, né,
que não tem uma data específica, então se comemora no dia 8 de setembro, por ocasião da festa da Natividade. Então, como a Floriza acabou de avisar, amanhã nós teremos então missa aqui na Matriz Cristo Rei, às 19 horas, celebrando a festa da Natividade de Nossa Senhora. Missa com os caseiros. Será também nesta segunda-feira, dia 8, às 20 horas, na capela do condomínio Iporanga. Todos convidados. Missa na casa das irmãs claretianas. Será nesta sexta-feira, dia 12, às 19 horas, no Recanto Estela Maris. Todos sejam bem-vindos. Ação entre amigos. Concorra a uma linda imagem de São Miguel Arcanjo e ajude na manutenção de nossa paróquia. Um bilhete custa apenas R$3 e 2 bilhetes custam R$5. Adquira seu bilhete na Secretaria da Matriz Cristo Rei. Colabore. Cursinho de pais e padrinhos para o batismo. Se você deseja batizar seu filho ou afilhado com até 6 anos de idade, participe do cursinho de batismo em nossa paróquia, promovido pela Pastoral da Família. Será no dia 21 de setembro, domingo, das 16 às 20 horas, na Matriz Cristo Rei. A inscrição por pessoa é de R$15 e pode ser feita na Secretaria Paroquial. Marmita de moqueca. Saboreie uma deliciosa moqueca e colabore com as obras de nossa paróquia. Será no dia 24, no dia 14 de setembro, próximo domingo. O convite custa apenas R$25. Acompanha arroz, delicioso pirão e é porção individual. Será apenas para retirar no Salão da Matriz Cristo Rei. Adquira seu convite na Secretaria da Paróquia. Bíblias e artigos religiosos. Aproveite o desconto de 10% nas Bíblias neste mês de setembro. Confira também as novidades em nossa lojinha de artigos religiosos, na Secretaria da Matriz Cristo Rei. O funcionamento é de segunda a sábado, das 14 às 20 horas. Dar um artigo religioso de presente é um modo de evangelizar. Outra coisa rapidamente que eu queria avisar a vocês é o seguinte: nós estamos tendo muita dificuldade de custear a ornamentação com flores aqui no altar da Matriz Cristo Rei. Vocês já devem ter percebido hoje que a gente tem um outro vasinho, né, mais acanhado. De fato, infelizmente, o preço das flores subiu muito. Nós temos uma particular dificuldade de recebermos também dos fornecedores por causa da distância. E assim sendo, o custeamento dessas flores para a paróquia tem pesado no orçamento. Nós contamos com uma pessoa que faz um trabalho voluntário, aliás, muito bonito, mas a pessoa precisa ter a matéria-prima, né? Precisa ter, enfim, as flores em mãos ou folhagens para poder preparar as ornamentações. Desse modo, nós tivemos uma ideia. Sabemos que muitos paroquianos ainda não contribuem com o dízimo ajuda inclusive, né, nessa despesa, e desse modo nós organizamos ali perto da imagem do Senhor morto, né, na entrada da igreja, uma urna, né, que nós estamos chamando de cofre das flores. Então, se de repente você quiser e puder colaborar, deixando lá no cofre, na urna,
né, algum valor, alguma coisa assim, isso vai com certeza ajudar bastante. A nossa intenção é retomar, é claro, né, o enfeite, porque tudo isso também ajuda a rezar, né, compõe, né, o altar, visualmente fica mais bem apresentável, enfim. Não é só uma coisa bonita, mas também ajuda bastante na liturgia. E reforço o apelo. Se você quiser e puder ajudar, lá também tem, né, a chave Pix da paróquia, assim como nos bancos e tal, quem preferir, né, colaborar dessa maneira. Mas, enfim, importante é que a gente possa dar algum tipo de ajuda, né, se estiver ao nosso alcance, e assim retomarmos também essa ornamentação em nosso altar, tá bom? Então fica aí o nosso apelo. O cofre, repito, está ali do lado da imagem do Senhor morto, bem na entrada da igreja, tá bom? Desde já nós agradecemos. E hoje, por ocasião da canonização de Carlo Acutis e de Frassati, nós queremos, uma vez que são santos jovens, né, também pronunciar uma oração de bênção sobre os jovens especialmente. E desse modo eu queria chamá-los aqui à frente, próximo do banner de Carlo Acutis, né, para que assim recebam a aspersão com a água benta. Mas será que tem algum jovem na igreja? Eu vi um ou outro por aí, não é? Então podem se aproximar aqui sem vergonha, sem medo. Isso. Aproximem-se do padroeiro da internet, Carlo Acutis. E lembramos que na nossa secretaria nós temos também imagem de Carlo Acutis, alguns souvenirs alusivos ao santo, né? Eu bem que desconfiei que tinha alguns jovens na igreja, viu? Ai, que bonito. Pode ir aqui mais pertinho. Pode vir. Aproxima mais. Isso. Vem, sai do corredor. Vem para cá. Isso aí. Muito bem. Vocês pegaram a oração de Carlo Acutis? Sim. Então vamos rezar juntos, né? Voltados para o banner com a estampa do santo. 1, 2, 3, já. Ó Deus, nosso Pai, obrigado por nos teres dado, Carlo, modelo de vida para os jovens e mensagem de amor para todos. Tu fizeste com quem apaixonasse pelo teu Filho Jesus, fazendo da Eucaristia a sua rodovia para o céu. Tu lhe deste Maria como mãe amantíssima e fizesse dele, com o rosário, um cantor da sua ternura. Aceita a sua oração por nós. Olha especialmente para os pobres que ele amou e socorreu, e torna plena a nossa alegria, colocando Carlo entre os santos da tua Igreja Universal, para que o seu sorriso resplandeça ainda para nós, para a glória do teu nome. Amém. Carlo Acutis, rogai por nós. São Carlo Acutis, rogai por nós. São Frassati, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Me chamaste para caminhar na vida contigo. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não ficar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelos merecimentos da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, pelos merecimentos de São Carlo Acutis e São Frassati, abençoe-vos o Deus misericordioso e fiel, esse Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana repleta de bênçãos. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Carlo Acutis! Viva! Viva São Frassati! Viva! Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.